Bom, se a gente toca Britpop, músicas eletrônicas da Grã-Bretanha depois do Killing, pode preparar o fado, porque hoje é dia de conversar com o nosso querido Odinei Edson, que mora em Portugal, então vai nos dar um depoimento como jornalista, como apresentador e como morador da terrinha. Foi o primeiro fim de semana, o que passou, de estado de calamidade pública em Portugal devido à Covid-19. Odinei, o que significa exatamente um estado de calamidade pública? O que muda na vida do português? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Hoje, tempo fechado aqui em Portugal, chuva, 18 graus, caindo a temperatura, enfim, dando adeus ao bom e saudoso já verão por aqui. Mas esse estado de calamidade resume-se a que o governo pode tomar medidas emergenciais mais rápido do que o normal. Foram 5 medidas novas adotadas por aqui. Eleva um nível de alerta por parte do governo. Eles estão aí propondo fazer umas reuniões mais fortes. Limitou-se o número outra vez de aglomeração nas ruas e restaurantes, caiu de 10 para 5 pessoas no máximo. Então, são detalhes que estão chamando um pouco a atenção da população. Mas um fato aqui que está em discussão nacional é que o governo está querendo obrigar o uso de máscara nas ruas. Até aí tudo bem, mas para isso ele precisa ainda entrar com uma lei nova e ter a aprovação do governo para que seja obrigatório o uso de máscaras. Por enquanto ele apenas está recomendando, mas ele também está querendo obrigar ao uso de um aplicativo no celular que traz informações de regiões da Covid. E a população não está aceitando muito essa imposição para que isso seja obrigatório, o uso desse aplicativo. A população está achando que é muito invasivo e que o governo pode ter outras informações além daquelas necessárias pelo Covid. Ou seja, aqui a população também tem uma desconfiança muito grande nessas ações que o governo está querendo implementar na força, na imposição. Com relação não posso deixar de falar também da Fórmula 1, vai ter o Grande Prêmio nesse final de semana, e estava previsto um número de 38 mil espectadores para acompanhar o Grande Prêmio deste final de semana. No autódromo, que tem capacidade para quase 100 mil espectadores, mas já se fala em reduzir para 27.500 o número de torcedores, se não vier ainda esta semana uma decisão mais restritiva ainda do governo, Megali. Agora, Odinei, o que do ponto de vista prático, você já falou, desse aplicativo, de o estado de calamidade também dá mais poder para o governo adotar medidas de restrição e tal, mas do ponto de vista prático, o que muda na rotina? Quer dizer, em relação a comércio, bares, restaurantes, houve muitos recuos nesse sentido, na rotina, no dia a dia? A população aqui está um pouco mais assustada, então a gente já percebe uma diminuição realmente da circulação das pessoas, Sheila. E a gente, até então, tinha a liberação para ter mesas de 10 pessoas nos restaurantes, isso está sendo restringido para 5. Vai ter, sim, um impacto. Existe um impacto e já tem uma pesquisa que 1/3 da população acha que a fonte de renda vai reduzir nos próximos 6 meses aqui em Portugal, em função dessa nova onda mais severa da Covid. Mas, para se ter uma ideia dos números também que tem por aqui, nas últimas 24 horas, foram detectadas 19 mortes e 1.856 novos casos. São números pequenos para o Brasil, mas também temos que levar em consideração que é um país de 10 milhões de habitantes e que esses números são muito representativos, lembrando a março, no início da pandemia. Então, isso está assustando muito a população por aqui, Sheila. Muito bem. Odinei, o que aconteceu, hein? Portugal estava indo tão bem. Pois é. Foi o país escolhido para receber a final da Liga dos Campeões, tinham números muito mais confortáveis ou menos desconfortáveis do que outros países da Europa Ocidental e de repente deu essa degringolada. O que aconteceu, Odinei? Acontece o que está acontecendo na Europa, Megali. Eu acho que o verão indo embora, a questão de mais circulação, enfim, as pessoas estavam relaxando um pouco mais, e isso serve de exemplo para o Brasil, Serve de exemplo porque lá atrás o Brasil olhava muito para a Europa quando o Brasil ainda não tinha essa pandemia tão forte. E aí percebe-se que aqui melhorou, o Brasil começa a melhorar, mas tem que ficar de olho também daqui a pouco, quando o verão for embora, se ainda não surgiu a tal vacina,
a situação pode se complicar. Então, eu acho que serve até de alerta para o Brasil para que realmente tome as medidas necessárias para evitar uma segunda onda mais severa. O que está acontecendo aqui é um fato natural, não foi nada de alguma coisa feita de má forma, foi apenas o vírus que está retomando a sua força por aqui. Ô, Dinei, o Moisés Almeida, e na semana passada, o Moisés Almeida está nos acompanhando aqui no chat do YouTube, mas na semana passada outros ouvintes nossos que nos acompanham em Portugal escreveram para cá dizendo que um dos motivos que poderiam explicar essa alta nos números de coronavírus em Portugal seria o fato de, exatamente por ter um cenário um pouco mais confortável em relação a outros países da Europa, foi o país buscado pelos europeus para passar esse verão. Então, por exemplo, muitos espanhóis indo de carro para Portugal. Isso também pode ter contribuído, essa busca dos turistas europeus por Portugal? Isso é verdade. Eu observei muitas placas dos carros aqui da região, da Inglaterra, vindo muita gente de carro para cá, da Espanha, país vizinho aqui. Então, teve realmente uma onda de turismo local aqui da Europa muito mais forte para Portugal. Ainda muito aquém daquilo que se tinha antes da pandemia, mas existiu sim, isso pode ter colaborado. Mas o próprio relaxamento do povo, eu acompanhei aqui nas praias cheias, sem muita gente usando máscara, muito pelo contrário, na região do litoral aqui de Cascais, pouquíssima gente usava máscara e teve sim uma liberdade mais fácil, as pessoas estavam mais confiantes, né? Eu mesmo tive um caso aqui recentemente, me senti um pouco mal, liguei para o Sistema Nacional de Saúde, fui monitorado, é muito rápido o sistema de trabalho deles aqui, liguei numa segunda-feira à noite, na terça-feira já fui monitorado, a partir daquele momento já fui recomendado a ficar em casa, já começaram a me monitorar, na terça-feira foi autorizado eu fazer um exame, na terça mesmo fiz o exame, na quarta pela manhã saiu o resultado negativo, mas só fui liberado para voltar a ter vida normal no sábado, quando o Sistema Nacional de Saúde voltou a me ligar e me liberar. No escritório nosso aqui em Lisboa tivemos um caso, o escritório está em todo mundo em home office essa semana toda, então a gente percebe que os casos estão mais próximos e realmente as pessoas estão mais vulneráveis ao vírus a partir desse instante da retomada dessa segunda onda da pandemia por aqui. Mas aquilo que o Odinei disse é muito importante de a gente observar mesmo, porque a gente está saindo do inverno, agora saindo da primavera, né, e vai entrar no verão. Agora o que está acontecendo na Europa, a Europa saindo do verão, né, e entrando no outono. Então pode acontecer com a gente o que aconteceu lá. Reabertura parcial, aí a temperatura aumenta, as pessoas se animam, dá a impressão que o pior já passou, e aí relaxa completamente a atenção com os protocolos de saúde. Isso não pode acontecer por aqui, a gente tem que tirar a experiência do que já aconteceu por lá, né? É isso. E que impressionante, hein, Sheila? Você viu qual é o limite do número de pessoas nas mesas de restaurantes? 6, né, Odinei? Cinco. Gente, para olha com só. isso. 5 pessoas em uma mesa, 5-1. Nossa. Odinei, obrigado pela participação aqui. Um beijo pra você, até a próxima. Muito obrigado, um beijo a todos. Valeu. Beijo.